o presidente Lula respondeu hoje ao governo americano e disse que ninguém vai fazer o Brasil mudar o PIX. Na última quarta-feira, a Casa Branca classificou o nosso sistema de pagamentos do Banco Central como uma barreira comercial aos interesses de empresas norte-americanas. A Gabriela Veras chega de Brasília com mais informações. Oi, Gabriela, boa noite. Oi, Thaís. Ótima noite para você, todo mundo que está aí no estúdio, todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa declaração do presidente Lula foi dada em uma visita que ele fazia à implantação do VLT em Salvador, na Bahia. Ele disse, abre aspas, ninguém vai fazer a gente mudar o PIX, fecha aspas, em uma clara, direta, objetiva resposta à Casa Branca, ao governo dos Estados Unidos, que aponta esse sistema de pagamento instantâneos como uma barreira imposta pelo Brasil aos interesses americanos no comércio exterior. É um relatório, neste documento, há a citação do Brasil em pelo menos 8 páginas, né? E o documento publicado pelo escritório de representação da Casa Branca, representação comercial da Casa Branca, aponta que o Banco Central, abre aspas, criou, detém, opera e regula o PIX, uma plataforma de pagamentos instantâneos, e que partes interessadas dos Estados Unidos expressaram preocupação de que o Banco Central conceda tratamento preferencial ao PIX, que prejudica os fornecedores de serviços de pagamentos eletrônicos dos Estados Unidos, fecha aspas. É essa a explicação. Além disso, neste relatório, como eu disse, que cita o Brasil em pelo menos 8 páginas, diz também diversos pontos como projetos de leis que buscam regulamentar as redes sociais e até mesmo a taxa das blusinhas como prejudiciais aos interesses americanos no comércio exterior de uma forma geral. A gente tem aí a declaração dada, né, a fala do presidente Lula, onde ele fala que ninguém vai mexer no PIX brasileiro, nesse pagamento instantâneo utilizado por milhares de brasileiros, e que o que pode ser feito é o aprimoramento da ferramenta. A gente tem aí a fala do presidente, vamos acompanhar. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Roberto Azevedo, começo com você. Desde que Donald Trump impôs o tarifaço ao Brasil, você está acompanhando isso diretamente de Washington, dos Estados Unidos, inclusive representando grupos brasileiros, e está acompanhando muito o trabalho do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que tem as investigações contra o Brasil, ou seja, você está vendo de perto esse processo. Acho que com a crise do Irã, com tudo o que aconteceu, a gente parou um pouco de dar bola para essa história, achando que ainda prevalecia a química entre Trump e Lula. E o que a gente está vendo, a partir especialmente desse relatório do Departamento de Comércio, é que não tem nada pacificado. Pelo contrário, qual é a tua leitura, a tua impressão? Acho que o governo norte-americano está claramente tentando reintroduzir as tarifas que caíram com a decisão da Suprema Corte, né? E aí ele lançou uma nova série de investigações sobre a seção 301 da lei comercial. O Brasil é um desses vários países que fazem parte dessa investigação e há um potencial de reintrodução efetivamente. E aí há vários cenários ali dentro, né? Você pode ter uma reintrodução em patamares mais baixos, você pode ter um corta e cola, né, de reintroduzir essas tarifas sobre o Brasil no patamar que existia antes da queda das tarifas anteriores, ou você pode chegar com uma situação pior, né? Ter tarifas mais altas e há uma série de focos de tensão
no relacionamento comercial entre Brasil e Estados Unidos que não afastam um cenário mais negativo para o Brasil. Eu acho que é essa a preocupação no momento. Roberto Dumas, professor Dumas, o Brasil também não conseguiu continuar, por exemplo, numa negociação, porque ainda há tarifas importantes para o Brasil, especialmente aquelas em que vale para o mundo inteiro, como aço, madeira, alumínio. Para essas, as tarifas ainda estão muito altas. Eu queria a tua leitura sobre, estamos diante de uma nova fase de tensão, esse relatório do Departamento de Comércio sinaliza aí ainda uma beligerância grande dos Estados Unidos com o Brasil, na sua leitura? Veja, Thaís, boa noite. Eu acho que, na realidade, existe um interesse de ambas as partes aí. Primeiro, dos Estados Unidos, é aquela coisa, escolha suas brigas. Achar que vai acabar com o PIX, como nós falamos já muitas vezes aqui, o PIX aumentou 50 vezes em termos nominais, movimentou 7,5 trilhões de 2020 a 2025. Nós não vamos acabar com o PIX. E aí, isso dá uma bandeira eleitoral para Lula para falar que não vai parar de usar a nossa moeda. O governo dos Estados Unidos em nenhum momento falou que o PIX vai deixar de usar a nossa moeda. Ele quer deixar de usar a nossa bandeira de cartão. Ou seja, usava o WhatsApp Pay e agora passou a usar outra coisa. Não vai usar o American Express, não vai usar o Visa, não vai usar outra coisa. Então, isso daí, eu acho que é muito mais uma espada de Damocles que poderia estar na cabeça, mas que, na realidade, não está. Os Estados Unidos está muito mais preocupado com a inflação, que a gasolina subiu 50% e o óleo diesel 45%, do que ficar falando de PIX do Brasil. E o Lula, obviamente, aproveitou, já botou o boné do MST, se eu não me engano, um boné falou que os Estados Unidos querem acabar com o PIX. Primeiro, os Estados Unidos não vão acabar com o PIX. E segundo, Lula não precisava fazer um discurso falando que os Estados Unidos vão querer acabar com o PIX. Isso não vai acontecer. É o outro ponto. É um ponto comercial. É um ponto de negociações injustas. Tanto isso é verdade que na seção 301 eles levaram em consideração a rua 25 de março. Gente, você tem na China províncias inteiras dedicadas a counterfeit. Agora você está usando a rua 25 de março e o PIX no meio de uma guerra, e o Lula aproveita isso daí, que está com a popularidade caindo por causa da inadimplência da população, o endividamento da população, e quer ganhar votos achando que vai combater essa narrativa de Trump que quer acabar o PIX. Não vai acabar o PIX. Não vai acontecer em nada isso daí. É isso. Eu acho que é muito mais um discurso político, né? Eu já quero voltar com o Roberto sobre isso. Agora, Larissa, colocando você aqui na conversa, minha querida, hoje aconteceu uma coisa interessante. A gente captou no vídeo dessa transmissão do Lula, desse momento em que ele fala do PIX, o Sidônio Palmeira, que é seu secretário de comunicação, marqueteiro do governo, e que está colado em Lula o tempo inteiro, cochicha no ouvido dele antes dele pegar no microfone. Não vai esquecer de falar do PIX. Aí ele vai lá e assume esse discurso. O Lula está querendo retomar aquela briga com Donald Trump que lhe rendeu popularidade ou não, Larissa? Tudo bem, Thaís? Boa noite para você, para os nossos convidados e para quem está em casa. Tem dois detalhes aí. Primeiro, obviamente é algo político, no ano político, e que quer ser mostrado para a população e para o eleitorado. Quando chega ali, né, o secretário responsável pela comunicação, a gente percebe o quanto aquela fala foi uma fala para o público, interno. Então, quando se fala Lula quer brigar com Trump, Lula quer voltar às discussões com Trump, o que ele quer é ser reeleito.
Então, nesse momento, o foco dele é falar internamente e depois, externamente, vai se ver se vai dar algum problema, até porque, como bem trouxe aí o Roberto, um dos Robertos, ele está falando lá aqui para dentro, mas lá nos Estados Unidos o Trump está com outros problemas neste momento. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que é importante a gente trazer, e quando o Sidônio aparece falando ali no ouvido do Lula, a gente lembra que nessa semana teve reunião ministerial e que teve críticas veladas e não veladas ao Sidônio, que lá atrás foi responsável pelaquela melhora na popularidade de Lula, incluindo na época que se veio a sobretaxação, naquele discurso, né, de nacionalista, digamos assim, da gente contra eles, de nós aqui, Brasil, contra os Estados Unidos. Mas de lá para cá, o Sidônio vem enfrentando diversas crises internas, críticas dos seus, né, dos amigos ali. Na reunião ministerial, principalmente Rui Costa fez pelo menos 3 críticas ao ministro. Então tem ele também tentando ali, né, regular as coisas internamente junto com o presidente da República. E se me permite só mais um adendo, o que eu consegui aqui hoje, né, eu, Daniel Hittner, Elis Barreto, nossa repórter, passamos a tarde em Brasília conversando com algumas fontes do governo, o que dá para a gente afirmar é que a questão econômica vai pautar e muito a campanha de Lula. E nisso entra aí a questão do PIX. Por quê? Lula estaria, eu vou até usar uma palavra que me passaram hoje, indignado da população não perceber a melhora econômica. E normalmente o que se acredita é que a economia, né, acaba determinando, né, levantando ou subindo governos, digamos assim. Então que Lula vai focar muito nas questões econômicas e aí daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, não só a questão do combustível, mas tem também entrando nisso aquele programa ali, né, de renegociação de dívidas da população brasileira, Thaís. Roberto Azevedo, a gente sabe que, eu acho que o Roberto Dumas trouxe bem, não vai acabar com o PIX, não acaba, tem uma retórica política importante nesse discurso todo. Agora, você está participando das mesas de negociação. Qual é a sua avaliação hoje? Qual é a elasticidade que existe, mesmo considerando que os Estados Unidos precisam, de alguma forma, tentar recuperar o que perderam com a decisão da Suprema Corte? Então, Thaís, você tem a dimensão econômica e você tem a dimensão política, né? A realidade é que na investigação da 301, que vai reintroduzir essas tarifas todas sobre o Brasil e os outros países também, essa investigação ela vai permitir que você diferencie a tarifa que você vai aplicar produto a produto e país a país, porque a que está valendo lá agora, que é aquela de balanço de pagamentos, é horizontal, é 10% e é para todo mundo, e para todos os produtos, é sobre tudo e sobre todos. Com a 301, você diferencia o tudo e o todos, né? Qual é o problema? É que hoje mesmo eu estava pegando os números, consegui lá com a CNI, dos produtos que ainda estão sob tarifas nos Estados Unidos, né? E a gente, a impressão que tem é que é um assunto resolvido, passou, virou a página. Não é verdade. Eu sou consultor hoje, tenho vários clientes hoje. E há muitos setores que ainda são afetados e afetados pesadamente. Produtos excetuados são 40%, ou seja, 60% das exportações brasileiras continuam sob tarifas especiais nos Estados Unidos e são valores elevados, né? Então, a minha preocupação é que a 301 ela tem um desfecho certo, né? Não adianta mudar PIX, não adianta acabar com o desmatamento, com o trabalho forçado, tudo mais que venha a ser legal, 25 de março. Imposto das blusinhas, né? Essas coisas. Não adianta, a determinação será positiva. É uma questão de ver se o resultado ou o clima político entre os dois países vai fazer com que as tarifas que serão introduzidas sejam razoáveis, sejam horizontais no nível dos outros países, ou se o Brasil vai continuar sendo o país mais afetado pelas tarifas especiais norte-americanas. E as decisões políticas que nós tomarmos hoje, de como que a gente se relaciona, né, com a química boa do Trump, ou de uma maneira mais conflituosa, isso vai afetar um segmento importante da economia brasileira. Quero te ouvir mais sobre isso, mas, Dumas, eu quero introduzir aqui a data de hoje, que é 2 de abril, um ano do Liberation Day, o dia que o Donald Trump pega aquela tabela e apresenta as tarifas, essas que foram derrubadas pela Suprema Corte, como lembrou aqui o Roberto Azevedo, e coloca
o comércio global de cabeça para baixo. A gente sabe que daquilo tudo ali, muita coisa acabou não andando. O Brasil foi um país mais penalizado. Muitos acordos não saíram. Saíram apenas de palavra, né? A gente não conseguiu entender e ler nenhum documento consistente, de acordos consistentes em grande número dos Estados Unidos com outros países. Então, nesse sentido e diante desse desafio que o Roberto Azevedo traz aqui, dos Estados Unidos tentarem recuperar de alguma forma a decisão da Suprema Corte. Onde é que cabe o Brasil? O Brasil consegue sair desse lugar de mais penalizado? Você enxerga hoje, por exemplo, com a resistência maior da Europa, um outro ambiente de negociação? Eu vejo, Thaís, pelo seguinte, olhando pelo lado econômico, obviamente, quando a gente fala de economia, a gente fala de política. Pelo seguinte, se você vê a última decisão do FONC, que é o cupom do Banco Central deles, do Federal Reserve, o Jeremy Powell e toda a turma lá do FONC, do cupom deles, mantiveram a taxa de juros inalterada. E já deixaram mais ou menos aberto uma possibilidade de aumentar a taxa de juros por causa da guerra do Irã com os Estados Unidos. Então, você achar que vai colocar mais tarifa no Brasil e vai forçar a barra e colocar mais tarifa no Brasil e trazer mais inflação para os Estados Unidos, e com isso, lembrando que o quarto trimestre de 2025, os Estados Unidos cresceram em dados anualizados 0,7%. Então, tem o risco dos Estados Unidos entrar num processo de estagflação. 2 trimestres negativos de crescimento econômico com inflação. E aí você vai entrar em briga com um parceiro comercial sobre PIX, colocando uma tarifa de 50% para trazer mais inflação e mais gasolina, desculpa o trocadilho, mas mais gasolina na fogueira da inflação dos Estados Unidos, que é justamente o que Jeremy Powell está preocupado, que é justamente aquilo que fez a população sair às ruas em Nova York, falando, veja, o nosso affordability, a capacidade de compra está diminuindo. Como eu falei, o diesel e a gasolina subiram 35% e 40%. Você vai colocar mais tarifa em importação do Brasil, isso é mais um impacto inflacionário que ajuda o Jeremy Powell a decidir a não manter a taxa de juros, ou melhor, não reduzir a taxa de juros e, quiçá, subir a taxa de juros, que é uma coisa que a gente não estava esperando. Nós estávamos esperando 3 cortes de taxa de juros, agora esse ano a probabilidade é que o corte seja 0 de taxa de juros. Ou seja, não vai cortar mais a taxa de juros por causa da guerra do Irã e dos Estados Unidos. Por quê? Porque você está destruindo a infraestrutura energética, em que, pese que a guerra acabe agora, o preço do petróleo não volta imediatamente, porque a infraestrutura energética demora para ser reconstruída. E aí vira aquela coisa como acontecia, eu lembro, em 2022. Não é o caso. Mas Ucrânia e Rússia tinham 160 mil combatentes ao redor da Ucrânia. Será que eles vão invadir? Veja, você tem 50 mil paraquedistas e marines em volta do Irã. Será que eles vão invadir? Ora, o que eles estão fazendo lá? Está mais ou menos evidente que eles vão invadir. Então, a guerra vai piorar, o preço do petróleo vai piorar, a guerra vai continuar, a inflação vai aumentar e Trump está preocupado agora com tarifas em relação ao Brasil. Então, isso daqui, o Lula vai usar como plataforma eleitoral, dizendo que nós somos soberanos e que ninguém mexe nas nossas tarifas, ninguém mexe no nosso PIX, etc. Mas Trump, como você bem colocou, não está nem aí para a tarifa do Brasil agora, Thaís.
Larissa, tem um outro ponto aqui da atuação política do Lula, que claramente já está em campanha, que é retomar esse discurso da soberania, ninguém mexe no PIX e tal. E tem também de já colocar o Flávio Bolsonaro nessa discussão, né? E é um movimento que o governo se prepara para fazer, porque está carregando o ônus sozinho da queda da popularidade e da rejeição. Flávio Bolsonaro jogando ainda parado, né? Porque ainda não começou a campanha para valer. Como é que você percebe essa estratégia? Hoje, Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele já se precavendo, ele criou um videozinho na inteligência artificial para dizer que ele não vai entregar o Pix para o Trump, por aí vai, até pela aliança e a proximidade da família com o americano. Como é que você está enxergando essa preparação do governo para contra-atacar? Thaís, é interessante que a gente percebeu uma mudança nos últimos, acho que 10 dias, mais ou menos, ali. Antes era como se ignorasse Flávio Bolsonaro. E agora Lula já começa a alfinetar ali para tentar, né, reagir. E a gente escutou muito isso e por isso teria vindo muitas críticas, trazendo novamente o Sidônio aqui para a nossa conversa, de que Lula antes estava ignorando e deixando que Flávio Bolsonaro ali crescesse sem nenhum tipo, né, de resposta. Então essa estratégia agora de trazer o Flávio Bolsonaro, ele é uma estratégia da equipe de comunicação para tentar um resultado político. E aí vem muito importante porque que a gente viu lá, eu estou batendo nessa tecla para que todo mundo entenda que de fato foi uma estratégia de comunicação mesmo, pensando na campanha. Por que a gente vê então o Sidônio falando no ouvido do Lula, vamos comentar do Pix. Eu estava relembrando aqui e pegando uma pesquisa que eu me recordo que foi bem na época ali, né, de fato, das taxas e que Lula estava numa boa popularidade. A gente tem uma última pesquisa Quest de setembro de 25, Thaís, que apontava que 64% dos entrevistados achava certo Lula defender a soberania nacional frente aos Estados Unidos. Então, pegando nisso, eu me lembro até que, se eu não me engano, foi no Prime Time, eu fiz um comentário que eu ouvi do ministro ali, que ele disse, o nosso sonho era que a campanha fosse naquela época, porque naquela época Lula conseguiria vencer com maior facilidade. E eu até brinquei na época, mas até lá muita coisa pode acontecer, e muita coisa aconteceu. O que Lula está querendo voltar a trazer e sonha em trazer é essa popularidade / essa aprovação que era ainda em setembro, Thaís. Agora, Roberto, o Dumas traz esse ponto, né, que a guerra vai continuar e que o Trump está focado nesse conflito. Mas hoje, conversando com empresários, né, eu dizia sempre, pois é, mas a turma que trabalha no Departamento de Comércio não esqueceu da gente, né? Ali, os assessores econômicos mais próximos de Trump também não esqueceram do Brasil e sempre tem uma pitada política, sempre tem uma pitada até ideológica deles com relação ao Brasil. Qual é a sua leitura, separando Trump cuidando do Irã e a parte do governo que ainda está prestando bastante atenção no Brasil? Eu concordo plenamente que a atenção do presidente Trump nesse momento é a guerra. Eu diria mais do que a preocupação com a guerra, é mais preocupação em entender como é que ele consegue sair da guerra. Eu acho que a maior dificuldade dele agora é encontrar uma narrativa que justifique a saída. Ele tem que sair da guerra, essa é uma realidade porque ele tem eleições em novembro e a popularidade dele está despencando por causa da guerra. Então, bom, esse é um ponto. Recentemente, por exemplo, na OMC, na reunião ministerial que teve da OMC agora, no fim de semana, esse agora que passou, o Brasil bloqueou a extensão de uma moratória que existia sobre transmissões de eletrônicas, né? Que era o único objetivo dos Estados Unidos naquela reunião, era uma extensão dessa moratória. Eles queriam uma moratória permanente, nenhum dos países não aceitaram, reduziu para 4 anos, 4 mais 1, foi uma conversa que teve lá. O Brasil bloqueou assim mesmo, sozinho. Explique para a gente o que é essa moratória, só para a gente entender a lógica desse bloqueio. Essa moratória, ela foi negociada lá atrás, em 1998. Aliás, uma parte do texto da moratória eu escrevi. Eu estava lá, né, naquela época, um jovem diplomata na época, assinando aqueles negócios lá. Bom, aquilo significava que os países não poderiam aplicar tarifas de importação sobre as transmissões eletrônicas que cruzavam as fronteiras, né? Mas não se falava do conteúdo da transmissão, simplesmente a transmissão, para continuar, a internet estava nascendo, aquela coisa toda. Então, esse era o objetivo. Depois começou uma discussão sobre se o conteúdo estava incluído ou não.
mas ela foi sendo estendida a cada 2 anos. A cada 2 anos se prorrogava. Quase que automaticamente. Quase que automaticamente. Toda a conferência ministerial se prorrogava essa moratória. E os Estados Unidos queriam que essa moratória fosse permanente, para sempre. Quando chegou agora em Yaoundé, no fim de semana passado, eles queriam que fosse permanente, foram lá e disseram, olha, se a OMC quer ser relevante, quer ser alguma coisa, o mínimo que ela tem que fazer é prorrogar essa extensão indefinidamente. Os países não aceitaram, eles reduziram finalmente para 4 anos. O Jameson Greer, que é o representante comercial americano, estava lá. Ele foi, e ficou furioso porque muitos países não mandaram ministros, né? E dizendo, não estão levando isso a sério. Ele está dizendo, eu estou levando a sério essa organização, tanto que eu estou aqui e estou negociando a extensão dessa moratória. O Brasil foi o único país que bloqueou. A Turquia falou alguma coisa meio indireta lá, mas basicamente a percepção foi de que foi o Brasil que bloqueou. Eu recebi um monte de telefonema de Genebra pedindo que eu ajudasse, sei lá o quê, porque era Brasil, né? Mas, enfim, o Brasil bloqueou essa... E o Jameson Greer voltou furioso com o Brasil por causa disso. Eu falei com o pessoal lá, já me ligaram para falar comigo e aparentemente ele mesmo tomou a decisão de que tudo que tem a ver com o Brasil tem que passar por ele, né? Porque ele quer olhar especificamente o que está acontecendo com o Brasil. Ora, é um ingrediente para uma boa briga, né? Mesmo que o presidente Trump não esteja prestando atenção, eu não tenho a menor dúvida que na hora que alguma coisa for mencionada sobre o Brasil, Jameson Greer vai ser o primeiro a se levantar e dizer, nós temos um problema com o Brasil. Vamos torcer para que a tal química, né, supere isso tudo e que continue uma boa relação e que, enfim, a gente consiga superar essas coisas. Mas os ingredientes estão aí para desandar. Essa química aí pode desandar, porque não pelo presidente, mas por outras pessoas da área comercial que estão muito desencantadas, vamos dizer assim. Engajados nessa disputa, 100%, né, Roberto? Acho que esse é o ponto, né? As pessoas que têm a caneta, né? As pessoas que têm a caneta, que vão redigir quais são as tarifas, como é que é, e vão propor ao presidente Trump, são essas pessoas que estão muito chateadas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Dumas, eu tenho mais 2 minutinhos que eu quero que você feche esse bloco, mas quero te ouvir. Essa história dessa moratória é interessante porque é uma história completamente paralela do nosso cotidiano aqui, da cobertura, mas que, pelo relato do Roberto, já está fazendo toda a diferença em como ali esse núcleo do governo americano está prestando atenção no Brasil. Então, portanto, mesmo que Trump não esteja olhando para nós agora, qual é o grau de consequência que você enxerga nisso? Veja, o grau de consequência é aquilo que nós estamos vendo. Você tinha um impacto de 50% de tarifa, e aí com a queda da Suprema Corte, ou melhor, com a aprovação, a Suprema Corte tirando a lei IEPA, em inglês, que é a lei soberana, etc. e tal, isso diminuiu as nossas tarifas para exportação de 50% para 15%. Então, você tem um ponto aí. Agora, um ponto que eu gostaria de falar, Thaís, é o que a Larissa falou, a popularidade do Lula. O Lula está usando de algumas narrativas de PIX, etc., porque o endividamento da população bateu o comprometimento de renda de 29%. Então, a população está muito endividada e, a despeito de você ter um PIB crescendo, um desemprego mínimo, você vê que a população não sobra dinheiro para ela. Eu pago um imposto, uma parte, e 30% do que sobra de renda para mim, eu pago para o banco, que é de juros e amortização. Então, não sobra dinheiro mesmo com a inflação já dentro da meta. Isso está caindo a popularidade. E aí o governo quer que a população se endivide mais. Isso complica. E isso piora ainda mais quando a gente fala que provavelmente essa tarifaço de Trump possa voltar e prejudicar o nível de desemprego mais ainda, prejudicando a popularidade do governo atual, Thaís.
Apertem o cinto, senhores. Essa briga não terminou, a gente parou de prestar atenção nela e tomamos uma chamada aqui do Roberto Azevedo hoje para dizer calma, que o caldeirão está esquentando. Eu vou começar a me despedir. Dumas, eu começo por você. Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER. Boa noite, obrigada pela companhia hoje aqui no WW. Obrigado, um abraço, Larissa, Thaís e Roberto, meu xará. Um abraço, Roberto. Vai ser a noite dos Robertos aqui. Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, presidente da 9G Consultoria. Você disse que você era um jovem diplomata, hoje você é um jovem consultor. Obrigada pela companhia, Roberto. Sou eu que agradeço, Thaís. Um prazer enorme estar com vocês, com o meu xará, Roberta, Larissa. A luta continua. A luta continua e você nos deixou muito claro isso. Acordem.